Diz assim o texto bíblico: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Versículo 11 diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Eu quero de forma rápida pregar uma mensagem com esse tema, face a face. E quero perguntar para você, como é que você fala com Deus? Deus é seu amigo quando você conversa? Obviamente, meu irmão, esse padrão chamado face a face é um padrão elevado de comunhão. É um padrão de quem encontra Deus e em cada encontro sai transformado. Não é um padrão normal de igreja, toda vez que eu oro eu falo com Deus face a face. Não. Não é isso. O que o Senhor está querendo dizer aqui é que ele fala de forma diferente com Moisés. Ele repete essa expressão naquele caso. Obrigado, Carlinhos. Quase que eu te derrubo aqui, meu. Sorrateiramente. Quando Miriam e Arão falaram mal de Moisés e quiseram também se tornarem profetas com a autoridade de Moisés, e então o Senhor falou assim: que loucura é essa? Diz a Bíblia, lá em Números, que o Senhor falou assim: atenção, Arão e Miriam, vá lá para a tenda do encontro, quero falar com vocês. E Moisés também. E os dois foram cabisbaixo, coitado. Chegou lá, o Senhor falou com ele assim: que loucura é essa? Se há profeta em Israel, eu falo com o profeta, em visão ou em sonho, mas com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo face a face. É um padrão distinto de comunhão. E esse padrão, meus irmãos amados, o Senhor abriu a possibilidade a todos os cristãos a partir de Cristo Jesus. Desde que você seja amigo de Jesus. Desde que Jesus não seja para você uma divindade dominical. Desde que você faça algumas coisas que nós vamos ver aqui. Então a minha pergunta para você, e eu gostaria que você tornasse sua pergunta, porque tem sido a minha, e eu tenho perseguido esta resposta, e eu quero então compartilhar com você o que eu preciso fazer para falar com Deus face a face. O que eu preciso fazer para falar com Deus face a face? Você pode repetir? O que eu preciso fazer para falar com Deus face a face? Vamos olhar e aproveitar Moisés em Êxodo mesmo. Êxodo 3:5. Basta nós entendermos o que aconteceu na vida de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Disse assim: então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Então, meu irmão, minha irmã, se eu e você quisermos
falar com o Senhor face a face, a primeira coisa que eu e você precisamos aprender é que a presença de Deus não suporta sandália suja, não suporta vida mundana. Essa experiência aconteceu quando Moisés viu a sarça se queimando no alto do monte, e ele ficou maravilhado, e ele falou assim: vou lá ver isso, que maravilha, a sarça pega fogo e não se consome. E quando ele estava chegando, o Senhor falou assim: para aí, pode até chegar, mas tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é terra santa. Queridos, falar com Deus face a face é pisar em terra santa. Falar com Deus face a face não é frequentar uma igreja apenas. Falar com Deus face a face é experimentar a presença dEle. E ninguém pode experimentar a presença dEle se trouxer pecado. Por exemplo, é o que nos ensina Provérbios 28, versículo 13. Se você quiser estar com o Senhor, você precisa ser radical nesse aspecto. Você precisa limpar o seu coração do seu pecado. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Diz assim o texto bíblico: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Se você tem um pecado que você não larga, você não vai falar com Deus face a face. Não adianta. Não tem mágica que permita isso. Porque falar com Deus face a face é experimentar a plenitude do Espírito Santo, a plenitude da presença dEle. E como que Ele vai permitir isso na sua vida, na minha vida, se nós trazemos um pecado de estimação, qualquer que seja ele? Se há um pecado na sua vida que você não vence, você não vai conseguir experimentar esse grau, esse nível de profundidade de comunhão com Deus. Por isso, o primeiro ato é tirar a sandália. Fala assim: eu vou romper com o pecado na minha vida. Eu vou consertar minha história. Eu vou vencer o vício, eu vou vencer a sensualidade, a maledicência, a preguiça, eu vou vencer o mundanismo, a pornografia, sei lá o quê. Eu vou ser santo. De alguma forma estranha, irmãos, nós achamos que é possível prestar um culto a Deus, trazendo pecado nas nossas vidas, e ao mesmo tempo querendo ser santos. Não tem jeito. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 10. Os caras tentaram fazer isso. Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2. Esse texto conta a história de dois filhos de Arão, sacerdotes como Arão, e diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano, fogo estranho perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Não dá, meu amado. Meu irmão querido, minha irmã, não dá para adorar o Senhor e trazer fogo estranho, trazer pecado escondido, trazer alguma coisa que não agrada a Deus. Nós não estamos brincando de igreja. Nós aqui queremos ser uma igreja pura, genuína e santa. Como diz Efésios, Paulo explicando, uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? É o que eu quero ser. Então eu não posso trazer fogo estranho, um culto do jeito que eu acho. Eu vou assim mesmo, vou em pecado mesmo, Deus não está nem aí. Cuidado, porque Ele estará aí aqui nessa igreja.
Ele não vai aceitar isso muito tempo. Talvez ele aceite em um local onde as pessoas não zelem pela presença dele, não tenham zelo pela santidade dele, não cuidem para que ele seja honrado de forma verdadeira, mas nós vamos zelar por isso. E o Senhor vai cobrar, como cobrou, por exemplo, de Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Abra lá, não é só no Velho Testamento, não. Atos capítulo 5, versículos 3 a 5. Não só Nadab e Abiú morreram por apresentarem um culto profano, mas Ananias e Safira experimentaram do mesmo remédio. Eu vou ler a partir do versículo 1, pode deixar esse mesmo na tela, Paulo. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Queridos irmãos, não dá para oferecer a Deus um culto marcado pela mentira. Você consegue enganar os olhos humanos, você consegue enganar o seu vizinho, mas você não engana os olhos de fogo de Cristo Jesus. Não engana. Por isso tem que tirar as sandálias, tem que abandonar o seu pecado, tem que romper com o que te derruba, e romper radicalmente, como eu disse aos jovens e adolescentes no culto de ontem. Independência ou morte. Ou você fica livre do seu pecado, ou você morre para o seu eu. E eu disse para eles, no caso cristão, é independência e morte. Porque se você morrer para o seu eu, você vai morrer para o seu pecado. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a primeira ação, se eu quero ver o Senhor face a face, é romper com o meu pecado. Rompa com o seu pecado. E você vai começar a experimentar um grau de comunhão fantástico. Precisa de santidade. Sem pecado algum. Essa é a vida que você tem que perseguir. Sem nenhum rastilho de podridão. Vida santa que o Senhor prometeu e te dá hoje. Basta que você fale assim, quer saber? Vou parar de pecar. E o Senhor te dará vitória. E então você vai viver o que o apóstolo João escreve. Ele diz assim, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado. Se alguém, o pecado no nosso meio vai ser um acidente. Se alguém pecar, essa é a igreja que nós queremos. E esse é o desafio primeiro, se você quiser ver Deus face a face. Tire as sandálias dos seus pés. Largue o mundo. Não seja escravo do mundo. Seja escravo de Cristo Jesus. Mas o Senhor deu ainda uma segunda ordem a Moisés. Êxodo 24. Versículos 1, 2 e 12. Êxodo 24, 1, 2 e 12. Depois Deus disse a Moisés, suba um monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não.
o povo também não subirá com ele. Versículo 12. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Se você quiser, meu irmão, minha irmã, ver Deus face a face, você tem que subir o monte. Ah, tem. Você tem que entender que a presença plena do Senhor não se encontra com uma busca dominical, um louvor só por semana, uma única adoração. Tudo bem, é uma bênção que você adore, e meu conselho, adore mesmo. Aí a próxima adoração tem hora marcada, domingo que vem, 7 horas. Isso não é subir o monte. Subir o monte é quando você experimenta a presença de Deus, buscando ao Senhor como Ele fala. E se você quer saber como é que Deus diz? Deus não diz em lugar nenhum da palavra que você deve buscá-lo e adorá-lo uma vez por semana. Lugar nenhum. Ó, aos domingos, povo de Deus, igreja do Senhor, ide à igreja, cantem aos domingos. Não. Quer ver o que Deus diz? Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Sabe, queridos, eu atendo várias pessoas, eu atendo pecadores, graças a Deus. Pecador bom é o que me procura. Se você não está me procurando, está no pecado, cuidado. Pode me procurar aqui, porque eu jamais vou divulgar o seu pecado. Vamos tratar dele aqui, só nós. E via de regra eu pergunto para o pecador assim, qualquer que seja o pecado, pode ser um problema conjugal, porque problema conjugal é pecado. Como é que está a sua vida de oração? Não tem. Às vezes eu pergunto assim, vem cá, mas você ora todo dia? Ah, eu oro. Que hora você ora? Ah, na hora que eu deito na minha cama. Isso não é subir o monte, irmãos. Subir o monte é buscar a Deus do jeito que Ele quer e determinou aqui na palavra. Mas a maior parte dos cristãos ora na hora de deitar. Ou então assim, não, quando eu estou dirigindo eu também estou orando. Na hora que eu tenho um problema eu oro. Meus irmãos, isso não é subir o monte. Subir o monte, em primeiro lugar, é buscar a Deus do jeito que Ele fala, tem que ter tempo. Se você quiser ver o Senhor face a face e não tiver um tempo de busca de Deus, que você separa para isso, você não vai ver. Vai ser um cristão normal. Às vezes até vai para o céu. Mas a face a face é o alvo de Deus para nós, irmãos. Pelo amor de Deus, saia da sua letargia e ame o Senhor a ponto de buscá-lo e separar um tempo para Ele. Fazer como diz aqui o Senhor Jesus, separa um lugar. Quarto de guerra, quem viu o quarto de guerra? Levanta a mão e não abaixa, quem viu? Pronto, fica assim, não abaixa. Quem já tem um quarto de guerra fica com a mão levantada. Aí alguns têm. Outros viram, acharam bonito e não tem. Onde você ora? Onde é o seu quarto de batalha? Onde é o lugar que você clama, que o Senhor visita? Queridos, nós precisamos subir o monte. O Senhor está dizendo assim, ó, vocês ficam aí embaixo. Mas o Moisés vem aqui. Ele tem condição de suportar a minha presença, porque não é qualquer um que suporta, não. Sabia disso? É isso que o Senhor está fazendo. Ele está protegendo Nadab, Abiú, Arão
e até os 70. Fica embaixo, senão vocês vão morrer todo mundo. Porque a presença de Deus é uma presença que exige temor, santidade, respeito, intimidade, conhecimento, ouvidos. Exige tempo, exige joelho. Precisa ajoelhar para orar. Não, o Senhor escuta qualquer oração, é verdade. Mas se você quiser ver o Senhor face a face, meu amigo, minha amiga, comece a se ajoelhar. Comece a se ajoelhar. Comece a buscar a Deus do jeito que Ele fala. Outro significado do monte é comece a se sacrificar para buscar a Deus. Porque, meu amado irmão, orar na hora de dormir, orar dirigindo, orar fazendo as coisas, não é sacrifício. Não é isso que o Senhor pede na palavra. Olhe lá em Mateus 26, 40, 41. Subir ao monte significa esforçar-se, lutar contra a sua preguiça. Mateus 26, 40 e 41. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Pode ser como você que vai orar dormindo. Senhor, estou aqui na minha cama te agradecendo por esse dia. Se o Senhor for atender alguém e voltar, você está dormindo. O Senhor chamar o Senhor, ele voltou e falou, já dormiu? Nem acabou a oração. É isso aqui. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Quantas vezes o seu nome não poderia estar aqui nesse capítulo? Não, vou orar ajoelhado. Senhor Jesus. Se a sua mulher não te chama para ir para a cama, vem deitar, meu filho. Queridos, isso não é face a face. Como alguém vai dormir na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Me explica isso. Você acha que isso é presença de Deus? Você acha que é possível dormir? Você acha que se o governador te chamar para conversar, você vai chegar lá assim, senhor governador? Eu estive com o vice-governador há 4 semanas atrás. Irmãos, tem toda uma pompa e tal, para chegar no palácio, 3 seguranças, passa lá na porta detectora de metais, aí depois, no vice-governador, não é nem o top, e chega, e uma secretária fala, qual é o seu nome, agora por favor, senhores, assentem aqui, nós já vamos chamá-lo, aí depois vem outra secretária chamar para você entrar, e uma mesa gigante, ele senta na cabeceira, nós sentamos ali do lado e ficamos conversando, quem vai dormir? E você acha que a presença de Deus é isso? Isso não é oração, meus irmãos. Não é. Mas Deus entende. Ele pode até entender, mas isso não é oração. Isso parece fogo estranho. Se nós não temos o avivamento, se nós não temos a plenitude do Espírito Santo, e vamos ter em nome de Jesus, a culpa não é do Espírito Santo, é porque nós não estamos vivendo como o Senhor quer. Nós não estamos subindo o monte. O texto continua, e o Senhor disse assim, vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu te digo, subir ao monte é orar, no mínimo 1 hora. Porque se você é daqueles que vai orar e dorme, talvez o Senhor vai dizer assim, Ana Laura, você não conseguiu vigiar nem 15 minutos. Porque qual é a média de oração que você tem por dia? Quanto tempo? Subir ao monte, irmãos, é passar tempo com Deus. Face a face é tempo. Quer ser como Moisés? Tempo com Deus.
Moisés passava tempo. Diz o texto que nós lemos que ele saía da tenda dele e quando ele ia para a tenda do encontro, lá fora do arraial, todo mundo ficava olhando. Todo mundo ficava olhando. E então ele entrava e todo mundo adorava a Deus em pé. E Moisés ficava ali, ó. Tempo. Queridos, Moisés foi chamado ao monte para passar com o Senhor 40 dias. 40 dias. Já pensou se isso acontece na sua casa? Pensou? Se o Senhor fala assim, Liege, libera o seu marido que eu vou ficar 10 dias com ele. Porque, queridos irmãos, o Senhor quer passar tempo. É amigo. E nós queremos ganhar o favor de Deus e as respostas das nossas orações com 10, 15, 20 minutos. Bem, é melhor do que nada. Mas não é face a face. Face a face é quando você descobre o Senhor e fala, eu não posso ficar sem o meu Deus. Já acabou? Eu comecei a orar e já acabou, passou 1 hora. Meus irmãos, subir ao monte é esforço. Gastar tempo, sacrificar a carne para buscar o Senhor, para ler a Bíblia, para orar, para estar com a igreja. Homens queridos, amanhã cedo nós vamos nos encontrar aqui para orar. Se você pode, vem orar conosco às 7. Se você tem que sair, sai 7h15. O João Amorim citei de manhã, sai 7h15, 7h20, porque tem que trabalhar. Se você pode, fique. De terça para frente é para as mulheres, para todo mundo, mas busque a Deus com a igreja. Busque a Deus sozinho, busque a Deus na sua casa, busque a Deus com a sua família, face a face, quer dizer tempo. Eu gasto tempo com Deus. E aí você vai estar preparando-se para o Senhor falar com você face a face. Veja bem, deixa eu te esclarecer uma coisa. É Deus que define se vai falar com você face a face, se vai falar comigo face a face. Não sou eu. Não, agora eu vou falar com Deus. Não. Face a face é um estilo de vida, é um grau de intimidade, é uma perfeição de comunhão que o Senhor diz, eu vou me revelar a Gisele. Eu vou me entregar a Sandra. Eu vou abrir meu coração para o Marcos. Face a face. Não é nem o Moisés que fala. Queridos, Deus escolheu Moisés para falar face a face. Por quê? Porque ele foi eleito antes da fundação do mundo? Não, porque ele tirou a sandália dos pés, porque ele estava disposto a subir o monte. Não tinha sacrifício com Deus. Se eu quiser ver o Senhor face a face, eu tenho que fazer isso. Gastar tempo com Deus. E deixa eu te falar uma coisa, pegando gancho na mensagem de domingo passado. É através da oração e da presença de Deus que as coisas são resolvidas. Não é o meu braço, não é o seu braço, não é a sua inteligência, é a presença de Deus. É Ele que vai à frente, diz o texto, aplanando os caminhos. E Ele vai fazer isso na sua vida. Se eu quiser ver o Senhor face a face, eu preciso tirar as sandálias dos pés. Eu preciso subir o monte. Em terceiro e último lugar, eu preciso amar as pessoas e interceder por elas. Êxodo 32, 7 a 14. Êxodo 32, 7 a 14. Êxodo 32, 7 a 14. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Nem parece que foi Deus que mandou ele tirar, né? Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés:
Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Queridos, ver Deus face a face, desfrutar da intimidade do Senhor, envolve interceder pelas pessoas, envolve experimentar a presença, o poder da intercessão. É quando você começa a conviver e experimenta o quanto Deus ama as pessoas. A presença de Deus não está dissociada do amor às pessoas. Veja o que diz o apóstolo João na primeira carta, capítulo 4, versículos 20 e 21. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Queridos, Moisés via o Senhor face a face, porque ele amava a Deus. Deus era amigo dele, mas ele amava as pessoas. Ele amava o povo. E olha, irmãos, que o povo era ruim demais, misericórdia. Até o Senhor falou: esse povo é obstinado, nem eu aguento esse povo. Mas Moisés amava as pessoas. Cuidado, porque senão você vai construir uma religião na qual você tem comunhão com Deus, mas você não se preocupa com gente. Isso não é cristianismo. Você jamais verá o Senhor face a face se a sua vida cristã for exclusivamente vertical. Você é um ótimo adorador, é um ótimo buscador de Deus, é um ótimo apresentador dos dons do Espírito Santo, mas não revela amor por ninguém, não se compadece de ninguém, não se esforça para investir em ninguém, não ora por ninguém. Então deixa eu te falar uma coisa: se você não é um intercessor, não é uma intercessora, você não verá o Senhor face a face. Não verá. Não tem jeito. Para ver Deus face a face, é preciso ter o coração de Moisés. O coração de quem investe em gente. A forma como Deus trabalha. Olha como Deus valoriza a gente. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. É assim que Deus valoriza, queridos. Diz assim o texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deseja que quais homens sejam salvos? E você deseja que quantos sejam? Por quantos você ora? Por quantos perdidos você intercede? Por quantos desviados você clama? Por quais amigos você batalha? Queridos irmãos,
Nós precisamos descobrir a forma bíblica de viver o Evangelho. Não é a forma eclesiástica. A eclesiástica a gente já sabe. Nós estamos escolados na forma eclesiástica. Dominical, bonitinha, cheirosa, dizimista, que é uma bênção, tá? Uma bênção. Como eu disse, é melhor que nada. Mas a forma bíblica vai além. Envolve ver Deus face a face. E envolve clamar pelas pessoas. Envolve ter misericórdia. Olha a misericórdia de Jesus, Mateus capítulo 9. Ah, irmãos, como o Senhor é misericordioso com as pessoas. Como o Senhor amava a gente. 9:35. Mateus 9, versos 35 a 38. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Misericórdia. De quem que você se compadece? De quem? Dos pobres e daqueles que não têm nada? Dos ricos e daqueles que têm tudo? Dos corruptos? Dos honestos? De quem que você se compadece? Queridos, nós descobrimos que estamos vivendo uma vida cristã fria quando nós não nos compadecemos de ninguém. Quando não dói no nosso coração o problema do outro. Quando não machuca a gente saber que as pessoas vão para o inferno. Você acha que Deus nos plantou em Ribeirão Preto para quê? Para você gostar dessa cidade linda, maravilhosa, meio esburacada, mas ótima. Ou você prefere mudar ali para o norte de Minas, a região do Alto São Francisco? Não, aqui está bom. Pois bem, se foi aqui que o Senhor te plantou, Ele quer que você interceda por essa cidade, que você clame pelas pessoas que não conhecem a Deus, que você chegue ao ponto de chorar por elas, de falar: Senhor, protege a nossa cidade, salva vidas, levanta uma igreja viva, incendiária, que onde passa, espalhe o amor do Senhor, uma igreja que ora, que ministra graça, cura, que restaura a vida. Queridos, o Senhor nos chamou para amarmos as pessoas. Moisés via Deus face a face, porque o Senhor amava relacionar com alguém que tinha a mesma visão que ele. Você consegue perceber isso? Deus amava conversar com Moisés, porque Moisés tinha a mesma visão do coração de Deus. Moisés amava o povo que Deus amava. Era assim com Abraão também. Abraão, é o seguinte: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão fala: não, Senhor, o Senhor não pode destruir, que loucura é essa? O Senhor não pode fazer isso. Agora, irmãos, quem é que vai interceder para uma cidade cheia de pecadores? Você consegue se imaginar intercedendo por Babilônia? Você consegue se imaginar intercedendo pelo Congresso Nacional, talvez o nosso maior referencial de corrupção e sem vergonhice? Clamando pelas vidas daquelas pessoas? Pois é isso que Moisés faz aqui. Moisés não está intercedendo por um povo bonitinho. Ele está intercedendo por um povo que acabou de abandonar o Senhor, acabou de fazer um ídolo em forma de bezerro e está chamando o ídolo de Deus. Não é melhor pedir juízo?
Senhor, manda fogo do céu e consome esse povo safado. Você nunca vai ver o Senhor face a face, se você não tiver o coração que bate no compasso de Deus. E queridos, o coração de Deus bate no compasso da necessidade das pessoas. Ele se compadece das pessoas. Ele quer salvar as pessoas. Ele fala assim na conversa com Moisés: ó, esse povo que você tirou do Egito, olha lá o que eles estão fazendo. Aí Moisés chega e fala: Senhor, esse povo que o Senhor tirou do Egito, eles têm o mesmo diálogo, eles conversam no mesmo estilo. Moisés não está querendo saber quando é que ele vai pegar a biga nova dele, ou a roupa que ele precisa, ou se a tenda dele vai ser melhor, ou se os familiares dele estão com saúde. Moisés está preocupado com a salvação daquelas pessoas. Por isso ele vê Deus face a face. Deu para entender o que é ver Deus face a face? Não é a oração que a gente faz aqui no culto, irmãos. Não é mesmo. Se eu e você quisermos ver o Senhor face a face, nós precisamos tirar a sandália dos pés. Chega de mundo. Chega de ser obcecado e obstinado pelas coisas dessa terra. Precisamos aprender a subir o monte. Precisamos aprender a ter tempo de oração, lugar de oração, quartos de guerra. Precisamos aprender a gastar tempo contado no relógio. Assim, Senhor, eu vou parar agora. E por favor, não deixe que o telefone toque. Eu vou buscar o Senhor. Precisamos aprender a subir o monte. E se quisermos ver o Senhor face a face, precisamos ter misericórdia das pessoas. Precisamos orar por elas. Precisamos olhar para a cidade de Ribeirão Preto e falar: ah, Ribeirão Preto, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas. Quis clamar pelo bairro tal. Quis que você se convertesse e você não quis. Um coração misericordioso com gente. Meus irmãos, quem anda assim, quem vive assim, fala com Deus como um amigo. É isso que o Senhor diz. Com Ele eu falo como um amigo. Eu divido a minha vida. Eu divido a minha vontade. Termino perguntando: você quer ver o Senhor face a face? Que alvo de vida cristã você tem? Onde você quer chegar na sua fé? Tá bom aqui? Uma vez por semana? Gostoso? Legal? Ou você quer transcender? É você que decide. Tirar a sandália dos seus pés, subir o monte e amar as pessoas. Vamos orar e preparar para a ceia. A ceia representa, simbolicamente, é claro, a presença do Senhor. Quando você comer o pão, ele passará a fazer parte da sua vida. Não tem jeito de tirá-lo mais. E o Senhor Jesus disse assim: este pão é a minha carne, é o meu corpo, comei dele. É como se ele estivesse dizendo: comam de mim, bebam de mim, se alimentem de mim. Então agora, ao participar da ceia, o desafio para você é: quanto você tem comido de Deus? Quanto? Então, neste momento de oração, se está muito distante da sua vida esse padrão da oração face a face, coloque como alvo a partir de hoje. E quando você pegar o seu pão, que este pão represente o desejo que você terá de realmente fazer do Senhor o alimento mais precioso da sua história. Vamos orar silenciosamente?
Vou pedir que os presbíteros estejam aqui, por favor.